A mais antiga nota biográfica sobre Lao Tse encontra-se nos apontamentos históricos da dinastia Han. Sua existência histórica confunde-se com a mitológica. De acordo com a tradição, Lao Tse nasceu na China por volta de 570 anos antes de Cristo e exerceu o cargo de bibliotecário na corte do imperador. Depois de 80 anos, Lao Tse teria abandonado tudo e seguido em direção à fronteira. Ali teria encontrado um guarda que rogou-lhe que escrevesse seus ensinamentos. Nascia assim o Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude. Após escrever o livro, Lao Tse teria então atravessado a fronteira e se perdido no anonimato. Não se tem certeza da existência histórica desse personagem. Existe a biografia dele, relatada pelos antigos historiadores chineses, mas não se tem uma certeza da historicidade dele. Muitas pessoas, muitos pesquisadores acham que o Tao Te Ching é resultado da compilação de vários ensinamentos de várias pessoas antigas. Ele tem uma influência nas artes marciais chamadas internas, que são o Tai Chi Chuan, o Pa Kua Zhang e o Xing Yi, que são artes marciais de influência mais taoísta. Os antigos mestres da vida eram profundamente identificados com as potências vivas do cosmos. Em sua profunda interioridade jaziam a grandeza e o poder da sua dinâmica atividade. Quem compreende hoje em dia esses homens? Sábios eram eles, como barqueiros que cruzam o rio em pleno inverno. Cautelosos eram eles, como homens circundados de inimigos. Reservados eram eles, como se fossem hóspedes. Amoldáveis eram eles, como o gelo que se derrete. Autênticos eram eles, como o cerne da madeira de lei. Amplos eram eles, como vales abertos. Impenetráveis eram eles, como águas turvas. Impenetrável também nos parece a sua vasta sabedoria. Quem pode compreendê-la atualmente? Quem pode restituir a vida ao que tão morto nos parece? Só quem sintoniza com a alma do infinito. Só quem não busca o seu próprio ego, mas demanda o seu eu real, mesmo quando tudo lhe falta. O Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, é o clássico mais importante do taoísmo e um clássico importante dentro da filosofia chinesa geral. Tao significa o caminho ou o modo, um caminho de vida. Te é a virtude. Ching é um clássico sagrado, ou uma Bíblia, por exemplo. É o clássico do caminho e da virtude. Ele é dividido em duas grandes partes, o Tao Jing e o Te Ching, ou seja, o nome ficou composto. Antigamente eram 2 volumes separados. A autoria do Tao Te Ching é atribuída a um filósofo chinês chamado Lao Tzu, que teria vivido por volta do ano 600 a.C. Nas profundezas do insondável, jaz o ser. Antes que céu e terra existissem, já era o ser imóvel, sem forma, o vácuo, o nada, berço de todos os possíveis. Para além das palavras e pensamentos, está o Tao, origem sem nome nem forma, a grandeza, fonte eternamente borbulhante, o ciclo do ser e do existir. O Tao Te Ching, livro do caminho e da virtude, é composto de 81 poemas e aproximadamente 5.000 palavras. É um dos mais profundos livros sagrados da humanidade e pode ser comparado ao Rig Veda, ao Torá e à Bíblia. São ideias breves sobre o ritmo da vida, a unidade do mundo e a natureza. O Tao gera os 2 princípios. Esses 2 princípios são aqueles que a gente está acostumado a ouvir falar, que são o Yin e o Yang. Formam um desenhinho, aquele diagrama muito conhecido de um círculo dividido por uma
curva ao meio, são duas metades iguais, uma branca e uma preta. Yin e Yang. Esse diagrama recebe o nome de Tai Chi. Então o Tai Chi é o próprio Tao, é o tudo que existe. Na cosmologia chinesa, há um estado antes da criação. A gente poderia falar um estado antes do Big Bang. Antes de qualquer coisa existir, era o Uchi, o extremo vazio, ou a ausência de polaridade. Tao é a fonte do profundo silêncio, que o uso jamais desgasta. É como uma vacuidade, origem de todas as plenitudes do mundo. Desafia as inteligências aguçadas, desfaz coisas emaranhadas, funde em uma só todas as cores, unifica todas as diversidades, atua pelo não agir. Ninguém lhe conhece a origem, mas é gerador de todos os seres. Dentro da tradição milenar chinesa, a palavra Tai Chi Chuan é relativamente recente. Tem cerca de 400 anos e foi dada pela família Shen, numa época em que se guardava muitos segredos sobre as práticas marciais. Há cerca de 200 anos, a família Chen contratou alguém de fora, alguém de outra família, para trabalhar na vila da família Chen. Ele foi lá trabalhar e acabou aprendendo essa prática. Existem várias versões de como aconteceu essa transmissão do Tai Chi Chuan da família Chen para essa outra pessoa, cujo sobrenome era Yang. Fato é que aconteceu essa transmissão, depois esse Yang saiu desse lugar e foi para Pequim, para a capital da China. E lá aconteceu o grande boom da divulgação do Tai Chi Chuan na China. Mas antes disso, a gente sabe que já existia algo, porque de alguma forma isso chegou até a família Chen. E mesmo após ter chegado lá, ele continuou a evoluir até chegar ao que é hoje. Durante essa evolução, ele deixou de ser uma arte marcial pura, voltada só para a luta e para o combate, e começou a receber influências de uma outra corrente corporal, de movimentos corporais, uma corrente mais terapêutica, formando-se então o Tai Chi Chuan como a gente conhece hoje, que tem o aspecto marcial e que tem o aspecto terapêutico também. Para chegar aos dias de hoje, ela precisa ser adaptada. E é interessante como ela atravessou os tempos sendo adaptada. Então, hoje nós temos sequências que vão de 5 a 20 minutos. E temos mais de uma sequência, o estilo Shen, por exemplo. É um estilo muito completo, mantém muito a identidade com o passado. São 17 sequências. Então eu tenho toda uma gama de possibilidades que eu posso treinar de 5 a 6 horas. De 5 a 5 horas, vamos botar assim, por dia. Eu posso escolher de acordo com as minhas ambições. 5 minutos por dia para eu sentir os prazeres do Tai Chi Chuan. Uns 15 minutinhos para eu poder pensar melhor, levar meu dia melhor. Uns 30 a 40 para eu conseguir aumentar algumas capacidades físicas e mentais minhas ou me recuperar de outras. E eu diria que acima de 1 hora, 1 hora e meia diariamente para eu alcançar alguns resultados mais especiais, como recuperar de uma doença mais crônica ou realmente caprichar na questão das minhas habilidades que eu quero promover, né, mentais e corporais. Toda a dinâmica das posturas do Tai Chi tem como eixo as duas forças Yin e Yang. No Tai Chi, como na vida,
Elas se movem e interagem continuamente, positivo e negativo, masculino e feminino, céu e terra, alcançando tudo o que existe. Essa bipolaridade é simbolizada no antigo diagrama chinês chamado Teiji. Num dado momento acontece o Big Bang. Surgem duas forças, Yin e Yang, dois polos. E esses dois polos permeiam tudo que existe, toda a existência. Esse estado é o Taiji, a extrema polaridade, o universo completo. O Tai Chi Chuan, então, é a arte marcial que vai se desenvolver e vai explicar as aplicações a partir desse conceito de Tai Chi, a partir da aplicação de uma força e da reação a ela. Forças opostas, mas complementares. Então, todo o diálogo marcial do Tai Chi Chuan acontece em torno dessa ideia de oposição e complementaridade. O que é imperfeito será perfeito. O que é curvo será reto. O que é vazio será cheio. Onde é plenitude, haverá vacuidade. Quando algo se dissolve, algo nasce. Assim, o sábio, encerrando em si a alma do uno, se torna modelo do universo. Não dá importância a si mesmo e será considerado importante. Não se interessa por si mesmo e será venerado por todos. Nada quer para si e prospera em tudo. Não pensa em si e é superior a tudo. E por não ter desejos, é invulnerável. O taoísmo aponta também que a saúde é alcançada quando a gente está em harmonia com esse mundo exterior, com a natureza. A harmonia não é uma situação de equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, em que se dá e se recebe. A principal característica do ser vivo, aquela de imediato que a gente percebe, é a respiração. Na respiração tem coisa entrando e coisa saindo. Então tem uma troca do interior com o exterior. Então, para a visão taoísta, a respiração é o caminho de quase tudo. É o caminho para a saúde, é o caminho para o aprendizado, é o caminho para o desenvolvimento espiritual. Tudo através da respiração, porque a respiração é o que indica que há vida naquele ser. O Tai Chi Chuan surge da tradição milenar chinesa de cultivo da própria saúde através da interação com o universo. Junta-se com a corrente da medicina ocidental científica, de estudo da causa orgânica da doença, e incorpora também a visão da saúde social. Muitas vezes a saúde da pessoa não depende apenas dela. Ela se alimenta bem, ela dorme bem, mas o trabalho dela é insalubre. Ela trabalha num ambiente fechado, com muita fumaça, num ritmo de trabalho penoso. Isso vai danificar a saúde dela. Ou ela mora numa situação em que não há higiene. Então essa parte, a visão social da saúde, se integra. E a partir desse tripé da medicina tradicional chinesa, da medicina convencional ocidental e da medicina social, a gente cria um novo Tai Chi Chuan do século XXI. Um Tai Chi Chuan que tem a visão da pessoa integrada com a sociedade, em que a pessoa não está fazendo Tai Chi só naquela 1 hora por dia, mas no seu dia a dia, no trabalho, na relação com o chefe, na relação com os companheiros de trabalho, com o vizinho, com a família, ele tem a mesma visão de buscar o equilíbrio. E isso vai proporcionar uma saúde mais completa para ele e para todo mundo. Nós temos várias séries de Tai Chi, né? Os mestres foram desenvolvendo na China várias séries de Tai Chi, e o Comitê Olímpico Chinês, na década de 60, padronizou algumas formas. Então nós temos a forma de 108 movimentos, que é a forma mais longa, chamada de um grande encadeamento. Mas temos outras formas mais curtas, que é o 24 movimentos, por exemplo, que é mais popularmente conhecido no mundo inteiro e praticado, é uma simplificação dos 108 movimentos. Mas aí nós temos várias outras séries. Na Praça da Harmonia Universal, o mestre Wu tem um foco muito grande nos 13 movimentos, que seria o Shi San Shi, o nome da forma. É uma forma mais recente, ela não é tão antiga quanto a forma do Shilu Yang e do Shilu Chen, porém ela foi criada por um grupo de seletos mestres que tinham como intuito conscientizar as pessoas
das direções em que os centros energéticos podem aplicar as práticas e os movimentos. Então, na Praça da Harmonia Universal, os 13 movimentos é a base de tudo. E dentro dos 13 movimentos, tem os 4 movimentos básicos do Tai Chi, que o mestre Wu foca bastante, que seria Pan, Li, Qi, An. Aparar, puxar, empurrar, pressionar e empurrar. Um nome anterior do Tai Chi Chuan era a arte marcial das 13 técnicas. Então o 13 já é um número importante para o Tai Chi Chuan. Essas 13 técnicas eram divididas em 2 grupos. 5 deslocamentos e 8 estratégias. Essas 8 estratégias, por que 8? Porque não 7 ou 6 também? Tudo tem uma razão. Os 8 são outra alusão ao Paquá, aos 8 trigramas do livro das mutações. Existem 8 trigramas que formam todo o conteúdo do livro e existem essas 8 estratégias, que são expandir, você bloqueia uma agressão expandindo, assimilando, você recebe uma agressão, você assimila aquilo sem sofrer o golpe, você assimila aquilo para poder retornar. Ji, você pressiona. An, você repele. Mais 4. Tsai, você desvia para baixo. Li, você quebra o eixo. Zhou, você usa o cotovelo. Kao, você apoia com o corpo inteiro. Isso de uma maneira bastante esquemática. Essas 8 estratégias recebem esses 8 nomes e essas 8 descrições sumárias, mas cada uma delas pode ser aplicada de várias maneiras. Quando a gente faz aquele movimento de expansão, que em chinês é Pang, a gente faz durante a sequência só com o braço, mas ele pode ser feito com qualquer parte do corpo. Zhou, cotovelo. É só o cotovelo? Não, pode ser usado com outras partes do corpo também, calcanhar ou joelho. Então existem essas 8 técnicas, que tem esses 8 nomes esquemáticos, e os 5 deslocamentos, que são avançar, recuar, deslocar para a esquerda, deslocar para a direita e estar firme no centro. Estar firme no centro não parece ser um deslocamento, é uma coisa parada, mas ele permeia todos os movimentos do Tai Chi. Seja que movimento for que você esteja fazendo, você tem que ter a firmeza do seu centro, senão você se desequilibra. Durante os exercícios, trabalha-se a energia vital, o corpo, a mente e o espírito. Chegou ao Ocidente no século passado. Desde então, vem ganhando mais adeptos em todo o Brasil e no mundo. O princípio da prática do Tai Chi Chuan, ele está fundamentado na filosofia taoísta, que coloca que você tem uma energia, que é uma energia universal, que mobiliza todo o universo. Então, é uma energia que integra tudo que está na natureza, tudo que existe no mundo. Do homem, as plantas, os animais, então tudo é uma coisa só, integrada numa energia só. Então, quando a gente faz o Tai Chi Chuan, a gente busca fazer essa integração da energia. O homem, quando nasce, ele nasce com essa energia integrada, ela não está separada, mas à medida que a gente vai crescendo, vai se ambientando no meio cultural, a gente vai se separando dessa energia. A norma suprema para conduzir está em ser conduzido pelo Poder Supremo. Como atua o Poder Supremo? Ninguém o sabe. De um modo incognoscível e incompreensível, desentranha ele as forças espirituais, mobiliza as energias formativas. Incompreensível e insondavelmente, o Poder Supremo traz em si os germes embrionários da evolução, porque eles mesmos nasceram da suprema realidade. Os germes, manifestando a sua potencialidade, são origem de todas as atualidades. De onde eu sei isto? Sei isto por eles mesmos.
A forma como é feito o Tai Chi Chuan, os movimentos lentos, os movimentos suaves, ele vai permitindo que cada vez mais você vai colocando essa prática dos exercícios, essa prática lenta e suave no seu dia a dia. Então você vai começando a transferir esse movimento lento, esse movimento suave para a sua prática diária. Então você vai começando a ter mais calma, mais tranquilidade, mais paz, mais harmonia. Vai fazendo as suas atividades no dia a dia dentro desses princípios. E isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. À medida que você vai desenvolvendo os exercícios dentro daquele princípio de fazer bem lento, bem suave, bem harmonizado, buscando a integração da energia, buscando a integração do corpo com a natureza, essa coisa vai se transferindo para o dia a dia. A ideia da prática do Tai Chi é essa: você fazer um trabalho que permita que você tenha um contato com o seu corpo, permita que você tenha um trabalho de atividade física, mas ao mesmo tempo esse trabalho ele seja transferido para a sua prática no seu dia a dia, para que você possa ter harmonia e paz na convivência diária com as pessoas e no seu desenvolvimento diário. Eu estava fazendo a minha caminhada de manhã, passei pela 104, 105 Norte, e vi ali um grupo de pessoas fazendo movimentos muito bonitos, momentos lentos, suaves, e parecia mais uma coreografia. Fiquei assim, achando muito bonito e parei para poder presenciar bem tudo o que estava acontecendo. Fiquei sabendo que ali estava sendo realizada uma aula de Tai Chi Chuan. Fiquei tão interessada, procurei saber tudo sobre esta aula e fiquei sabendo que qualquer pessoa, em qualquer idade, poderia participar dessas aulas. Não perdi tempo. No dia seguinte, de manhã, às 6 horas da manhã, eu estava lá, nesse mesmo local, e fiz então, procurando fazer a minha primeira aula de Tai Chi Chuan. Gostei muito, tanto do professor como das pessoas que ali compunham aquele grupo, mas fiquei nessa turma uns 2 ou 3 anos mais ou menos, porque abriu um novo horário depois das 7h30 às 8h30 e esse horário me era mais favorável. Então passei para essa hora. Uns 9 anos e pouco, quando eu fui nessa primeira aula, né? E nunca parei. Eu gosto de frequentar diariamente, sou uma aluna bem assídua. Quem desperta em si as forças criadoras da vida, realiza sua íntima essência e nela permanece intangível, criando paz e silenciosa maturidade. Em Brasília, a prática do Tai Chi Chuan começou ainda na década de 70, sob orientação do médico chinês Wu Song Wu, carinhosamente chamado de Mestre Wu. No início ele ia sozinho, treinava, levava o equipamento dele, fazia os movimentos, e o pessoal achava aquilo esquisitíssimo. Poucos viam, porque ele descia em horários em que não havia muito movimento na praça. 10 horas da noite, ou cedinho, 5, 6 horas da manhã. Então poucos eram os que observavam aquela coisa acontecendo. Aos poucos, as pessoas que viam começaram a chegar para observar. Um ou outro mais corajoso pedia para participar daquilo, para aprender aquele negócio também. E aí começou. Por volta de 1978, 79, começou a prática da sequência de 24 movimentos do Tai Chi Chuan lá. Junto com uma grande divulgação da Embaixada da China, de um livretinho contendo as instruções para realizar aquela sequência. Então meu pai aproveitou aquele material, começou a distribuir e o pessoal começou a praticar a sequência de 24 movimentos. O Tai Chi Chuan, ele é um conceito que não pode ser definido em uma frase, ou uma entrevista, ou um seminário de Tai Chi Chuan, porque é muito grandioso. Eu poderia dizer que o Tai Chi Chuan é um movimento do universo e da natureza sintonizado com a batida do seu coração e em harmonia com o teu movimento respiratório. A terra respira, as plantas respiram, nós respiramos. E a técnica do Tai Chi Chuan está desenvolvida para ajudar o ser humano a se conectar com essa
energia do céu, que eles chamam de Yin, e com a energia da terra, fazer fluir esse movimento cósmico junto com o movimento que está acontecendo no seu próprio corpo, em todas as células do teu organismo. A Praça da Harmonia é um local que nós praticamos o Tai Chi. O nome está dizendo Praça da Harmonia Universal, e é lá que nós devemos estar com este pensamento. Fraternidade, saúde e paz. É o nosso lema, é o lema da Praça da Harmonia. Então é uma praça em que todos podem participar, porque é uma praça pública. Tá? Então, e isso é muito bom para a harmonia entre a vizinhança, entre a comunidade e a praça, entre a comunidade e o Mestre Vu, que é a quem nós devemos essa prática gratuita e sempre pensando em melhorar não só o bem-estar individual, mas como o bem-estar da coletividade e da comunidade. A Praça da Harmonia Universal, onde se pratica Tai Chi Chuan, é um monumento vivo da cultura candanga. No início de 2007, foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial pela Câmara Legislativa e passou a fazer parte do calendário de comemorações do Distrito Federal. De Tao veio um, do um veio dois, do dois veio três, e o três gerou muitos. Toda a vida surgiu da treva e demanda luz. A essência da vida engendra a harmonia das duas forças. Nenhum homem quer ser solitário, abandonado e insignificante. Por isso, ensino eu o que outros ensinavam. Quem age egoicamente está morto antes de morrer. É o ponto de partida da minha filosofia.